Mas vamos para a palavra de hoje. Nós vamos finalizar hoje a armadura de Deus, né? Então abra lá sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, nós vamos ler do versículo 10 a 20. Então hoje eu vou fazer um resumo de todas as partes da armadura, tá? Agora, cada vez que eu chego aqui, eu chego com fé. Eu acredito que a exposição da palavra, a pregação, ela vai ter um efeito. Eu não venho aqui assim jogar uma semente com dúvida. Cada vez que eu estou aqui, tanto no estudo da palavra como na pregação do culto, eu venho aqui acreditando. Eu não estou cumprindo um ritual, mais um ritual do domingo. Não, eu venho aqui acreditando. O anseio do meu coração é que a palavra se abra no seu espírito. Porque você pode conhecer a palavra aqui na mente, é muito bom. Mas o verdadeiro conhecimento não é na mente, é revelado aqui no nosso espírito. É isso que produz vida dentro de cada um de nós, não é? É isso que transforma o homem de dentro para fora. É isso que traz a fé. A fé vem pela palavra de Deus, a verdadeira fé. Então eu acredito. Agora você precisa estar com o coração aceso. O que é o coração aceso? Atento, acreditando que o Espírito Santo vai revelar, abrir o entendimento. Não é? Não pode estar displicente, preocupado, assim, desligado. Quando Jesus pregava, ele falava assim: quem tem ouvidos, ouça. Porque ele sabia que muita gente estava na multidão, mas não tinha ouvido, estavam em outra órbita. Mas aqueles que tinham ouvido, ouviam e criam. Então vamos ler. Efésios 6, versículo 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Leia e entenda. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Agora ele vai começar a falar as partes da armadura. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Senhor, que está a tua palavra viva, que é a verdade. Abra o nosso entendimento, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, o meu também, a minha mente, o meu espírito, para que eu possa ser a voz, somente a voz. Eu não tenho nenhuma intenção em ser alguma coisa além de uma voz. Só isso, mas essa voz tem que ter vida. Assim eu creio que se fará pela fé, em nome de Jesus. Amém. Então ele começa o texto dizendo o quê? Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor. Nunca esqueça. A nossa força, ela vem de Deus, ela não vem do homem. A nossa força não vem do nome de uma igreja. A nossa força não vem de nenhum apóstolo. Eu não posso te fortalecer, eu só posso te falar a palavra. Mas dar força para você é só o Espírito Santo em Cristo. Então a força de um homem consiste naquilo que ele viu de Jesus Cristo, que ele crê, que ele enxerga da pessoa de Jesus Cristo. Então nunca esqueça, não é uma igreja que te dá força, você tem que fazer parte de uma igreja.
não é um apóstolo ou um grande pregador que te dá força, porque nenhum homem tem força para te dar. O único que pode fortalecer você é aquele que triunfou, que venceu o diabo, venceu a morte, é o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo começa dizendo isso: seja fortalecido no Senhor, como se todos nós fôssemos uma pequena bateria, e Cristo uma bateria inesgotável de energia. Então eu estou conectado nele. Existe um fio espiritual que me conecta nele, e ele é capaz de me energizar, me fortalecer. Não tem outro condutor de energia para mim. O único condutor verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo. Então ele se conecta comigo e renova, me dá carga nova, me dá força, me dá poder. Entende isso ou não? É só ele, não se iluda, porque nenhum outro homem, nem apóstolo, nem pai apóstolo, agora tem pai apóstolo, é o pai dos apóstolos. Não existe isso, meus irmãos. É o que está acima dos apóstolos. Pode te fortalecer. Ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para você ficar firme contra as ciladas do diabo. Então uma pessoa revestida com a armadura de Deus, ela não cai nas ciladas do diabo. Aí ele fala: nossa luta não é contra carne e sangue. A ênfase do texto não está contra quem nós lutamos. Paulo tem que mostrar uma armadura. Existe uma armadura que eu, revestido com ela, eu não caio em nenhuma cilada do diabo. Aí depois ele vai dizendo: portanto, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo. Então eu, revestido com toda a armadura de Deus, eu tenho condições de resistir no dia mau. O que é o dia mau? São períodos da nossa vida onde passamos lutas maiores, algum problema maior surge, alguma necessidade, alguma enfermidade. Então, quando vier qualquer coisa desse nível, eu vou resistir no dia mau e vencer tudo. Acredita? Vencer tudo, eu vou permanecer uma pessoa inabalável. O que é uma pessoa inabalável? Que não se altera, né? Ela pode ter tudo, pode não ter nada, ela é a mesma, tem a mesma fé, a mesma coragem. Ela pode não estar enfrentando nenhum problema, como estar enfrentando muitos problemas. O comportamento dela é firme, ela é a mesma sem problema e é a mesma com problema, ela não se abala. É esse tipo de crente que Deus está querendo. Não são esses crentes emocionais. Qualquer coisinha está chorando, se lamentando. Qualquer coisinha, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Você que tem a oração forte é tua. Você acredita quando ora ou não? Não acredito, uma boa parte não acredita. Você acredita que Jesus abriu um novo e vivo caminho, que a tua oração vai direto a Deus? Ele abriu. Agora o povo não acredita. Então ele procura pessoas para fazer oração forte, para mudar a vida. Ele mesmo não crê. Oração forte é a tua. Eu conheço Jesus Cristo, a porta está aberta diante de mim. Jesus abriu um novo e vivo caminho com sangue. Então quando eu oro, eu creio. Ele ouve a minha oração. Não preciso de oração por ninguém. Agora, se você é um novinho na fé, pede oração. Você nem entende essa linguagem ainda. Mas se você já está 3, 4, 5, 10 anos na igreja ainda, ora por mim, ora por mim. Você não conhece o poder de Jesus Cristo, não sabe que Ele ouve a sua oração, não tem fé para isso. Então ele diz: depois de vencer tudo, permanecer inabalável. Agora ele vai começar a citar as partes da armadura. Eu vou resumir tudo isso rapidamente. Essa armadura não é uma questão de eu orar e falar: Deus, me veste com a armadura. Ela não se adquire por oração. Essa armadura, cada parte dela é um item do Novo Testamento, é um item daquilo que Cristo fez na cruz por nós.
E na medida que eu vou descobrindo cada parte da armadura, eu vou tendo entendimento, o Espírito Santo vai me vestindo com a parte da armadura. Entende? Então a armadura completa é uma visão do Evangelho, um conhecimento do Evangelho que me reveste com a armadura e eu permaneço inabalável. Não é falar, ai Senhor, me veste agora com a armadura, Senhor, eu calço os pés. Já repeti isso 1000 vezes, eu fazia parte de batalha espiritual. Aí tinha que, todo dia de manhã tinha uma lista com o nome de 100 demônios. E você tranca a rua, está amarrado, você pombagira, está amarrado. Eu ficava amarrando a manhã inteira. Aí agora eu estou revestido com a armadura, eu ponho o capacete da salvação, ponho assim, fazia assim até com o braço para pôr o escudo. Besteira. A armadura é conhecimento, cada parte da armadura é conhecimento da palavra de Deus. E quando você conhece isso, o Espírito Santo te reveste com a armadura de Deus. Então o crente que vai conhecer esses itens pela fé, ele é um revestido com a armadura de Deus. Então ele começa dizendo, primeira parte, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O que é cingir? Eu já expliquei. É como se você pegasse uma grande capa, cobrisse você até os pés e você se esconde dentro dela e ali você não é atingido. Então ele está dizendo, cingindo-vos com a verdade. Quem é a verdade? O que Jesus Cristo disse? Eu sou a verdade. Então a armadura começa com uma grande cobertura, cingir com a verdade, se cobrir com a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Então, Cristo começa com a primeira parte da armadura. Ele é a nossa cobertura espiritual. Nenhum apóstolo, você existe assim. Você vê assim, igreja apostólica. Ele quer dizer o seguinte, que essa igreja está debaixo de uma cobertura de um apóstolo. Aí você olha, o apóstolo é um homem. É um homem. Qual homem que pode dar cobertura espiritual para a igreja? Se todos somos defeituosos, falhos e erramos todos os dias, nenhum homem dá cobertura espiritual para a igreja. Então esse negócio de cobertura espiritual de um apóstolo sobre a igreja é falho, é ineficaz, nem bíblico é. Então a armadura começa cingindo-vos com a verdade, eu me cubro com a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Então Jesus é a primeira parte da armadura que dá cobertura na nossa vida. Então quero ler aqui rapidamente alguns textos, né? Primeiro, Efésios capítulo 1, onde nós estamos, volta a página aí. Efésios 1, versículos 19 em diante. E qual a suprema grandeza do seu poder? Suprema grandeza do seu poder para quem? Para com os que cremos. Segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais. Agora, igreja, leia e entenda. Pelo amor de Deus, entenda as Escrituras. Veja isso que eu vou te ler como é grande. Olha lá. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais, acima. Acima de quê, Paulo? Acima de todo principado, de toda potestade, poder, domínio e de nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés de quem? De Cristo, que está acima de tudo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. O que ele está dizendo? Que Jesus Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus, está sentado à destra de Deus nos lugares celestiais, nessa dimensão celestial. Ele está acima, autoridade máxima, poder máximo, domínio máximo, sobre tudo. Você acredita nisso ou não? Quem são os demônios e o diabo para quebrar esse poder de Jesus Cristo? Não são nada, absolutamente nada. Então olha lá, versículo 21, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Você enxerga Jesus Cristo grande, poderoso, Senhor de tudo ou não? Entende que ele está acima de todo o poder do diabo, da macumba, do feitiço, de tudo.
está sentado nos lugares celestiais. Não tem nenhum poder que se iguale a Ele. Mas o que você vê na igreja? A igreja crê assim, ó. 50% do poder é de Jesus Cristo e 50% do diabo. Então, cria-se uma batalha em dois poderes igual, mas o poder do diabo é nada perto do poder de Jesus Cristo. Ele ressuscitou, está sentado nos lugares celestiais acima de tudo. Acredita nisso? Como é que eu vou ser fortalecido no Senhor se eu não creio nessa palavra, não vejo isso? Então tudo está debaixo do domínio de Jesus Cristo. Seja Satanás, seja os seus demônios, seja as trevas, acredita ou não? E para ser o cabeça, ele é o cabeça. Quem que é o cabeça? O cabeça é o que controla tudo. Para mim estar te falando, mexendo as minhas mãos e os lábios, o meu cérebro está no comando, agindo, me dando ordens para as mãos, do raciocínio para falar, a língua se mexe de acordo com as coordenadas cerebrais, porque é o cabeça que controla e manda em tudo. Ele é o cabeça do corpo da igreja, o controlador de tudo. Não tem poder, meu Deus do céu, quando a igreja vai acreditar que Jesus tem todo o poder? Parar de ter medo, parar de ficar acuada, supersticiosa, acreditando numa rosa, numa agorada, e não acredita naquele que está sentado nos lugares celestiais acima de tudo, não acredita. Acredita numa chave de plástico morta, que disseram que está ungida, que vai abrir uma porta imaginária, e não acredita que aquele que está sentado acima de tudo já abriu a porta, ele mesmo é a porta. Não acredita. Aí você vê um monte de marmanjão com uma chavinha da vitória. Como é que pode? Aí você fala de Jesus sentado acima de tudo. Oh, meu irmão, não é bem assim, não. Não é. Como não é? Porque não acredita na palavra. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu o que a igreja, qual o seu corpo. E olha lá, vê se está escrito isso no versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de quem? E para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu o que a igreja? Meus irmãos, se ele é o cabeça, a igreja é os pés. Os pés fazem parte do corpo. Se todas as coisas estão debaixo dos pés, os pés é a igreja. Quando é que nós vamos acreditar? Não está escrito aqui? Está escrito ou não está? Se está escrito é verdade. Isso aqui é Deus falando. Não é Deus falando? Os pés é a igreja. Então, meu irmão, tudo está debaixo dos pés da igreja. A igreja tem uma autoridade gigantesca no nome de Jesus. A armadura começa com uma cobertura. A cobertura é o próprio Senhor Jesus Cristo, cingindo-vos, cobrindo-vos com a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Entende? Agora no corpo de Jesus não tem cauda. Não tem cauda. Então não tem esse negócio, você tem que ser cabeça, não cauda. No corpo de Jesus não tem cauda. Ele é o cabeça. Está bem claro isso ou não? Né? Então a armadura começa mostrando essa grandeza. Se cingir, se cobrir com a verdade é Jesus Cristo. Ele está acima de todas as coisas, tudo está debaixo dos pés. Nós precisamos gritar isso para os crentes, falar, anunciar, com o coração queimando, porque um monte de crentes só que vê o diabo, o demônio, o diabo. Tem um monte de igrejas que são igrejas feiticeiras, só fala de macumba, de demônio, de diabo, de sal grosso, de rosa. Não prega o evangelho, nunca vou mostrar quem é Jesus Cristo. Nem creio nisso que eu estou te dizendo. E se ouvir isso, vou falar assim, está amarrado. Vai falar. Cingindo-vos com a verdade. Meus irmãos, quando eu entendi isso, eu falei, Deus, eu estava desconfiado que o evangelho não é essa coisa maçante, essa coisa pesada de todos os dias, que você não pode dar uma risada, sabe, não pode ter um dia de descanso, tem que ficar numa guerra noite e dia. Estava desconfiado que o evangelho não era isso, porque eu tentava cumprir o que Jesus cumpriu por mim. Mas depois, quando você entende o que ele fez, você entra
no descanso de Deus. Hebreus 4, entrai no descanso de Deus. Já entrou no descanso de Deus? Então Ele é a verdade que nos cobre. Então, nenhum homem pode ser a sua cobertura espiritual. Vamos em frente. Segunda parte da armadura. Deixa eu voltar lá em Efésios 6. Ele diz: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? É que nem um colete à prova de bala. Era uma parte da armadura de metal que protegia as costas e o peito, até a cintura do soldado. Se viesse alguma flecha, alguma lança, bateria ali, cairia, não o perfuraria. Então ele fala, couraça da justiça. Que justiça é essa? Então vamos trabalhar rapidamente em cima disso. 2 Coríntios capítulo 5. Vai lá, 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Então o que é isso? Jesus não tinha pecado, ele era puro, santo, Deus, homem, homem, Deus. Nunca pecou, foi o homem perfeito, mas na cruz, ele foi feito pecado. O que isso quer dizer? Que ele tomou o pecado da raça humana inteira sobre ele, as iniquidades de todos, a dívida de todos, e ali na cruz ele foi feito pecado. Então a justiça de Deus se cumpriu na cruz. Deus precisava castigar o pecado, destruir o pecado, castigar o pecador. Deus reteve tudo isso. Cristo foi no meu lugar, assumiu o lugar de toda a raça humana, tomou o pecado de todos e se cumpriu a justiça de Deus. Ele foi julgado no lugar de todos e condenado no lugar de todos. E lá na cruz nós fomos feitos o quê? A justiça de Deus. Então, o escrito de dívida. Vamos lá, Colossenses, rapidamente. Colossenses 2:14, o que diz? E tendo cancelado, versículo 14, 2:14, tendo cancelado o escrito de dívida. Você acredita nisso? Que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial, removeu inteiramente aonde? Encravando na cruz. Então tudo aquilo que nós devíamos, presta atenção, você entendeu? Geralmente a gente pensa em dívida assim, o passado e o presente, mas meu irmão, essa dívida foi paga até o último dia. Você vai viver um futuro, se você viver mais 10 anos, você vai falhar nesses 10 anos. Vai falhar. Mas a tua dívida está paga por toda a tua existência. Acredita ou não? Ah, pastor, isso é muito fácil, então eu vou pecar à vontade. Não! Quem é nascido de Deus não tem prazer no pecado, não quer pecar à vontade. Mas a tua dívida foi paga. Presente, passado. Deus sabe que você vai errar no futuro. Ele quitou até o fim. Você acredita nisso? Na grandeza do sacrifício de Jesus. Até o fim. Até o fim. Amanhã eu vou falhar, eu vou me irritar. Ainda bem que sou só eu, você não vai fazer isso. Eu vou perder a paciência amanhã. E eu vou cometer o pecado da glutonaria, eu vou comer muito. Só eu que faço isso, né? E eu vou me irritar com o filho de repente. Mas meu Deus, eu não consigo não ser assim, ainda bem que sou só eu. Tudo isso é pecado. Mas eu sou defeituoso até o fim, não consigo ser perfeito. Então Cristo, sabendo disso, ele já deu um checkmate até o fim da minha existência. Agora, quando eu erro no futuro, eu volto para Deus, eu tenho perdão de Deus, arrependimento. Você entende isso? Não. O preço está pago. Então, tudo que eu devia, quando é que a igreja vai acreditar nisso? Fala que acredita em Jesus, mas não acredita no que ele fez. O escrito da dívida que era contra nós, nos era prejudicial, foi cravado, removido inteiramente na cruz. Acredita no sacrifício perfeito? Então agora eu não devo mais nada. Deus olha para mim agora e me justifica. Fala assim, meu filho, porque você acreditou no que ele fez na cruz. Toda a tua dívida está paga, você está justificado. Não pesa mais condenação sobre você.
Você agora é visto por mim como alguém justificado, sem culpa, sem condenação. Aí você fala para Deus, mas Deus, eu não fiz nada para merecer isso. Ele fala, ainda bem que você entende que você não fez nada e nem merecia. Mas meu filho fez por você, agora você está sem culpa, justificado diante de mim, sem condenação. Isso é a coisa mais linda do Evangelho. Fala isso numa igreja que a salvação é por obras. Eles nunca vão entender. Fala numa igreja que tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Você tem que ser salvo pelo que você faz, não por aquilo que Cristo fez. Eles não entendem isso, eles estão debaixo de lei. Eles estão se esforçando para ser aquilo que Deus deu de graça, que Ele fez com que você já fosse. Lá na cruz nós fomos feitos o quê? Justiça de Deus. Volta um pouquinho, Gálatas 2,16, olha lá. Essa justificação, essa justiça de Deus não é por obras, olha lá. Versículo 16 do capítulo 2 de Gálatas. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Como que ele é justificado, Paulo? Em si, mediante a fé em Cristo. Por que ele fala Cristo Jesus? Que o Cristo é o que foi para a cruz, que pagou o preço, que sofreu no meu lugar. Mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei, ninguém será justificado. Então a justificação não é por obras. Eu tenho que fazer coisas boas, sim, mas não para ser justificado, porque Ele tomou meu lugar, pagou a minha dívida, limpou meu nome. Deus olha agora no SPC dele, Valdir, nome limpo, não deve nada. Mas Deus, eu acho que eu devo. Aí Deus fala para mim, então toma o comprovante que o sangue de Jesus não deve mais nada, justificado. Consegue enxergar isso? Isso é o Evangelho. Mas Deus, parece que isso não é verdade. Porque você não está entendendo. Ele me justificou, pagou o que eu devia, limpou o meu nome. Está lá escrito no livro da vida e não vai ser apagado amanhã, não. Não é por obras. Então essa é a justiça de Deus. Pensa bem, Adão pecou. Eu vim nascer milhares e milhares de antes, depois de Adão. E vou para o inferno. Eu não tive culpa do que Adão fez. Eu não tive culpa do que ele fez. E Deus vai me condenar aqui sem eu saber, sem eu ter tido a escolha que Adão teve. Então o que Deus faz? Então, vou resolver esse problema. Vou lá pessoalmente, vou assumir um corpo humano, vou aparecer lá em forma de homem, né? A turma quer ver disco voador, extraterrestre com cabeção e olhão assim, corpinho fininho. Eles querem ver disco redondo que vem com as luzes. Eles querem isso. Eles querem enxergar um extraterrestre assim, com uma alta tecnologia, dizendo, terráqueos, nós vamos consumir vocês, né? E geralmente eles vêm muito forte e o homem, coitadinho, está com arco e flecha. Mas pensa nisso, meu irmão. O que é extraterrestre? Que veio além da Terra. Então Jesus Cristo, para você entender isso, Ele veio lá dos lugares celestiais, que nós só sabemos pela palavra que existe. Agora Ele não veio brilhando com disco voador. Ele veio de uma forma invisível e nasceu como um de nós, como eu e como você, como um corpo comum. Ele veio de lá. Ele é o verdadeiro. Ele não veio com cabeça grande, olhinho assim, aquele cabeção meio assim, né? Parecendo uma gota d'água, né? Com aquele olhão assim, magrinho, quase transparente. Ele veio e nasceu em forma de homem, semelhante a mim, semelhante a você. Você acredita nisso? Agora o que ele veio fazer? Cumprir a sua própria justiça nele mesmo. Como não tinha ninguém na terra para pagar o preço do pecado,
Então ele vem ser o próprio cordeiro exigido pela lei que ele mesmo deu. Ele vem assumir o lugar do homem. Então quando ele vai para a cruz, ele é o cordeiro de Deus, que João Batista fala. Ele é o tipo de tudo aquilo que foi feito no Velho Testamento. Tudo aquilo do Velho Testamento vai acabar agora. O verdadeiro cordeiro apareceu, que vai cumprir a lei, ser o último sacrifício da lei, começar uma nova aliança com o homem. Então ele vem e vai na cruz, e a justiça de Deus vai cair sobre ele mesmo. Ele vai assumir o meu lugar e vai cancelar o que eu devia. Eu gosto disso. Se você entender isso, o teu coração vai queimar. Entende? Se você entender o lado humano, porque ele veio, como é que ele veio, como é que ele deixou a glória, assumiu um corpo humano, foi reconhecido em forma humana. Mas ele veio para quitar a dívida da humanidade de verdade. Por isso que todo o Velho Testamento é uma sombra. Quando Cristo vem, ele vai eliminar a sombra, ele é a imagem real. Ele é o cumprimento do Velho Testamento. Cumpriu, começa um novo testamento no sangue dele. Então, por isso que a justificação não é por obras. Quando eu creio nele, que ele foi para a cruz, é só por revelação. E eu enxergo ele lá pregado, aquele sangue derramado. Eu vejo Deus, homem Deus na cruz, puro, inocente, sem culpa, e me vejo lá, vejo o meu mal nele. E eu creio de todo o coração. O escrito da dívida, Deus deleta, eliminado da minha vida, eu sou justificado diante de Deus. Por isso que Paulo fala, não é por obras. A minha melhor obra, quando chega diante de Deus, chega manchada pela carne, porque eu ainda estou na carne. O meu melhor, quando chega diante de Deus, não alcança o nível da justiça de Deus. Por isso que ele mesmo veio oferecer uma coisa muito superior do que qualquer homem pode oferecer, para cumprir a justiça de Deus. Então o melhor do homem chega manchado. Nós não entendemos isso. Nossa, esse daí jejuou muito. Aquele ali consagrou. Quem que se consagrou? Eu sou melhor do que aquele que não se consagrou. Aí entra a irmãzinha na igreja. A roupa dele, eu sou muito mais santa do que ela, né? Se compara homem com homem. Quero ver o ser humano comparar a sua obra com Jesus Cristo. Isso que eu quero ver. É manchado. Então nós somos a justiça de Deus. Acabou a minha condenação. Por isso que Romanos 8:1 fala, agora nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu estou revestido da couraça, é a couraça da justiça. Entende isso ou não? Vamos em frente, vamos lá. Depois disso, volta lá em Efésios rapidamente. Eu tenho que falar todas hoje para resumir. Qual a outra parte da armadura? Versículo 14. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Veja bem, aonde que eu tenho que andar? Por mais forte que seja um lutador, um soldado, se ele for ferido na sola dos pés, no calcanhar, ele cai, ele é vencido. Então, ele diz assim que eu tenho que calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Eu tenho que andar no evangelho da paz, não na lei. Então você encontra um monte de crente ferido, porque eles estão na lei. Eles não têm firmeza no que andam. Imagine um indivíduo que tem que rodear a muralha todo dia, a muralha nunca cai. Imagine um indivíduo que tem que lutar guerra contra o diabo noite e dia. Ele está andando aonde não tem paz. Está com os pés feridos. E o que é o evangelho da paz? Que eu vou calçar os pés e andar nele, né? Então vamos lá, 2 Coríntios, onde nós estávamos. Volta para lá, capítulo 5. 2 Coríntios 5, olha lá. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Não veio de mim, não veio de nós. Tudo provém de Deus. O que Deus fez? Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu um ministério. Qual é o ministério? Nos deu o ministério da reconciliação. A saber, leia e entenda. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões,
e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois vos rogamos o quê? Que vos reconcilieis com Deus. Então tudo provém de Deus. O que Deus fez? Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então quando Cristo vai para a cruz, a parede da inimizade, dos pecados, das transgressões entre eu e Deus que existiam, Cristo derrubou tudo isso na cruz. E agora Deus me traz para si, me reconcilia com Ele mesmo. Não foi eu que me reconciliei, eu era inimigo de nascimento. Mas Ele removeu a parede da separação e me reconcilia com Ele mesmo através de Cristo. Então entenda, pelo amor de Deus, entenda isso. Eu não vejo mais Jericó de pé que eu tenho que derrubar, nem Golias. Todos os obstáculos, barreiras, muralhas, impedimentos que havia entre eu e Deus, você vai acreditar ou não? Cristo derrubou a parede da separação na cruz, caiu. As Jericós caíram para nunca mais se levantar. Golias caiu para nunca mais se levantar. Agora tem criadores de obstáculos, pregadores que criam na cabeça das pessoas os problemas. Toda hora eles põem um Golias vivo na cabeça das pessoas que tem que derrubar. Toda hora cria uma muralha imaginária. Seus problemas é a muralha de Jericó. Você tem que... Toda hora. Ele não consegue pregar e confiar que Cristo derrubou a parede da separação. Ele derrubou, agora Deus vem para mim. Eu creio em Cristo, Ele me reconcilia. Vem, meu filho. Me pega nos braços. Me faz escutar o coração dele bem juntinho. Agora eu vou te dar um trabalho, meu filho. Vou te confiar um ministério da reconciliação. Por isso que a gente tem que anunciar o Evangelho. A única coisa que reconcilia Deus com os homens é o conhecimento do Evangelho. Então agora, acabou a parede da separação. Os pecados foram quitados. Eu não estou dizendo de quem está perdido. Eu estou falando como igreja. Acabou, não tem mais obstáculo entre eu e Deus. Ah, mas o profeta disse, os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. É verdade. Mas eu confio que o sangue removeu a parede da separação e os pecados na cruz. Acredita ou não? Então isso que fazia a separação foi removido na cruz. Por isso que o sacrifício dele é perfeito. No Velho Testamento toda hora tinha que matar não sei quantos animais. Todo ano tinha que matar. Toda a família tinha que sacrificar. Era um sacrifício contínuo no Velho Testamento. Não resolvia o problema. Mas como Cristo é o verdadeiro Cordeiro, com um único sacrifício, Ele nos aperfeiçoou para sempre, diz Hebreus. Acabou, o sacrifício dele foi perfeito, não precisa se repetir, acabou, foi removido os pecados e a parede da separação. E agora eu estou em paz com Deus, eu não estou mais em guerra. Reconciliado com Deus, Evangelho da paz. Aí Paulo começa todas as suas cartas. Graça e paz. Meus irmãos, agora é graça e paz. Leia, ele escreveu 13 epístolas. Todas as epístolas eles escrevem graça e paz. A gente sabe, paz do Senhor, paz de Deus. Errado! É graça e paz a saudação da igreja. Não é paz do Deus ou paz do Senhor. É graça e paz. É assim que Paulo sabe. A graça chegou, nós estamos em paz com Deus. Acredita nisso? Então agora Deus está em paz comigo. Esse é o Evangelho da paz. Acabou. A muralha caiu. Os obstáculos caíram na mesma cruz. E despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O diabo foi despojado na cruz. Acredita ou não? Então eu ando nesse Evangelho da paz. Agora, quem está na velha aliança, ele está no Evangelho da guerra, da batalha, do medo. Você pergunta para ele, você tem certeza que você é salvo? Pega um de igreja de lei que está há 20 anos lá. Olha nos olhos dele e fala, você tem certeza que você é salvo? Ele vai tremer, ele não sabe te responder. Eu estou me esforçando, eu estou vindo nas campanhas, estou fazendo tudo que o pastor quer. Eu venho de quarta-feira, eu estou jejuando muito. Ele não sabe o que é ser salvo. Pergunta para uma igreja. O que eu falo que é a igreja que está debaixo de lei? Só prega o Velho Testamento.
Ela não passou pela cruz ainda. Fala, você tem certeza que é salvo? Ele não sabe, ele é vazio por dentro. Ele não sabe desse evangelho da paz. Ele não sabe nem o que é ser filho de Deus direito, que nasceu de novo. Ele não sabe isso. Então ele fala: calçai os pés com preparação do evangelho da paz. Você já andou com um sapatinho de sola bem fininha? Você chega num lugar, pisa com o calcanhar, sai assim, né? Depois tem que passar lá um gelol que ficou ferido, né? Mas quem anda nesse evangelho da paz não tem os pés feridos, está seguro. Está com aquele tênis, com aquela sola com amortecedor que, ó, tchum, tchum, tranquilo. Se pisar nas pedras não vai nem sentir, tem um amortecedor, é a paz. Evangelho da paz. Então pensa bem, um indivíduo que sabe que Deus é a cobertura dele, que foi justificado, que está andando no evangelho da paz. Olha como esse indivíduo está conhecendo as coisas, entendendo o que é o evangelho. Vamos para outra rapidamente. Qual é a outra? Volta lá. Efésios 6, rápido, né? Outra parte da armadura. Ele falou que calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Então presta atenção, ele fala que a fé produz um escudo. Então, como é que eu vou ter fé? E o que é fé? Fé é crer no botão de rosa? Não, isso é fé humana. Fé é crer em água? Não, a fé ela vem pela palavra de Deus. Então, o que é? Fé e palavra andam juntos. Eu não posso ter fé sem o conhecimento da palavra. Senão eu vou ter uma fé ilusória. O que mais você vê hoje é uma fé ilusória. Você crê que você vai prosperar, vai ser empresário, vai mudar de carro. Eu creio, então vai lá, financia um carro em 60 vezes. Aí eu tinha um irmão que trabalhava lá no VB, no financiamento. Ele falou assim: pastor, 70% dos carros que são devolvidos está lá: propriedade de Jesus, presente de Deus, obra de Deus. Tudo lá cheio de versículo que não pagaram. Essa é a fé falsa que leva as pessoas a se atirarem em coisas. Para se gastar, primeiro precisa ter. Para se comprar, primeiro precisa ter. A fé você tem para fazer. Não sai fazendo um monte de coisa sem ter e depois entra numa fria. Isso é a fé que a turma prega, uma fé humana, que está endividando todo mundo. Se não tem dinheiro para dar o sacrifício, vende a geladeira, usa o sexo especial. Isso não é fé, isso é loucura. Isso é tolice. Isso é exploração. Para se dar, precisa ter. Como eu vou dar uma coisa que eu não tenho? Aí, eu vou falar. Posso? Aí como é que é? Não é profetisa, é bispa, fala assim: quanto é que você quer ganhar? 10 mil? Começa a dar dízimo de 1.000. Como é que pode? Eu não ganho 10 mil, vou dar dízimo de uma coisa que eu não tenho. Isso é fé, isso é tolice. Fé é ter para fazer. Não é fazer sem ter. Nunca esqueça isso. Então o que é o escudo da fé? O que diz? Eu não preciso abrir o texto, eu só vou citar para você. Então o que está lá em Romanos 10, 17? Assim a fé vem. Como é que a fé vem? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. A palavra limpa. A palavra limpa. Tem muita coisa que estão se pregando na televisão e nas rádios que não é evangelho. Que não é evangelho. Então vai causar uma fé confusa. A verdadeira fé vem por uma informação bíblica, uma informação certa, correta da palavra de Deus. A falsa fé vem por falsa informação. Então qual é a informação que eu tenho? Verdadeira ou falsa? Se eu conheço o evangelho, eu tenho uma fé evangélica. Se eu não conheço, eu vou acreditar nesse monte de coisa que você vê por aí que não produz loucura na cabeça do homem. Então quando eu vou entendendo sobre a justificação, minha fé vai crescendo. Quando eu entendo sobre a redenção, sobre o sacrifício perfeito, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre o nascer de novo, sobre a reconciliação, sobre a minha herança que eu tenho com Deus, sobre a vida eterna, eu vou entendendo a obra da cruz. Então essa é a fé verdadeira. Não é uma fé egoísta que me dá dinheiro, me dá casa, me dá carro, eu vou abrir loja, eu vou prosperar, eu vou sair do vermelho. Não pagou imposto uma vida inteira e quer sair do vermelho. Vai pagar imposto, vai sair do vermelho. Não é assim que o empresário faz, ele dana todo mundo. Não paga funcionário, estoura tudo, depois vai lá no congresso dos pastores para sair do vermelho. Não, paga tudo que você deve. Está no vermelho porque explorou, não pagou o salário do funcionário, não fez o que tinha que fazer.
Vocês aceitam isso? Eu estou meio ligado aqui, hein? O evangelho é maravilhoso. Então, meu irmão, Colossenses 1,13, olha como a fé vem. A pessoa está assim, estou cheio de capeta em casa. A esposa está assim, ó. Só eu que vou para a igreja. Meu marido não vai. E o pastor falou que ele tem um demônio. Eu vou levar um saorado escondidinho, né? Que nem as mulheres fazem, escondidinho. Mulher não faz assim, escondidinho do marido. Não fala nada. Mas escondidinho. Pega as coisas escondidinho. Eu vou pôr na comida dele a macumbinha ali, né? Aí ele vai comer e vai libertar. Aí ele come o balde de sal, não resolve nada. Agora leva água para fazer o arroz. Leva água, não resolve nada. Agora leva o óleo, em vez de pôr o óleo lisa, põe esse óleo aqui da bênção. Aí essa mulher, o que vão pôr na cabeça dela? Ao invés dela olhar um marido que não conhece a igreja, não conhece o evangelho, tem que ser sábia, ganhar um marido sem palavra, uma hora ela vai falar, sui para o marido. Aí ele sui embora. Aí uma pessoa com a cabeça confusa, assim, atrapalhada, tem filhos na adolescência que não quer obedecer, vai lá, pastor, meu filho não quer obedecer. Está tudo cheio de demônio. Não é assim que eles falam? Vem fazer uma campanha que põe o nome dele aqui no envelope, mas traga R$500 para pôr junto do envelope. Essa pessoa lê lá, ele me libertou do império das trevas, me transportou. Como é que está a cabeça dela? Ela não vai entender isso. Mas a fé vem pelo ouvir. Então quando eu me libertou do império das trevas, eu creio nisso, minha vida muda instantaneamente. Não preciso na corrente da libertação, descobri que eu fui liberto pelo Salvador, não preciso de libertação. Mas a cabeça que não conhece o evangelho é confusa, ela quer uma libertação que nunca vem, ela vai passar na mão de tanta gente, ela vai lá na profeta, a profeta, eis que te digo, tem uma grande bênção, mas tem umas trevas na tua cabeça. Tem trevas? Se cuidando na linha, vigia! Não é assim? Vigia, ela está vigiando, está até com cacuete, de tanto vigiar, para aquele lado da profeta. Aí você fala para uma pessoa assim, eu já falei, ele te libertou do império das trevas. Está amarrado. Não consegue. Mas aquele que a palavra vem e crê, me libertou. Deus me libertou. É a fé que vem. Essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé acompanha a revelação do evangelho. Ela vem pela palavra. Fé e palavra andam juntos. Não adianta querer ter uma grande fé se tem um conhecimentinho assim do evangelho. A tua fé é isso aqui só. Não vai além disso. Só quer ter uma grande fé. Nem lê o Novo Testamento. Que fé? Que vai ter de fé, meus irmãos? Aí vai falar, precisa um ponto de contato. Se tocar alguma coisa, catar aqui um capim santo, vai me dar fé. Alguém orou por ele. Então, presta atenção. O escudo, ele é formado pelo teu conhecimento da verdade. Então, quanto mais eu trabalho nas cartas de Paulo no Novo Testamento, eu vou explorando isso, eu vou orando, Deus abre o meu entendimento, eu vou tendo visão, eu estou ligado a alguém que me ensina. Então, esse escudo vai crescendo, eu vou entendendo. Então, quando o diabo vem com dardos inflamados, né? O que eram os dardos inflamados? Meus irmãos, vou passar do horário, vocês têm que ter paciência. Aqueles portões da cidade, muitos eram de madeira, então eles punham material incandescente na ponta das lanças e flechas, jogavam milhares na porta, no portão, para queimar o portão, para cair o portão, eles entraram. Então, quando o diabo vem com qualquer mentirinha, você está com o escudo da fé, aí vem uma irmãzinha para você, cuidado, vigie que tem um demônio. Fala assim para ela, eu fui liberto do império das trevas, eu resisto ao diabo e ele foge de mim. Você está com o escudo, você entende ou não? Se você conhece o evangelho, está com o escudo da fé, o diabo não te engana mais. A coisa vem, bate e cai. Podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E o capacete da salvação, meus irmãos, eu vou até o fim, vocês têm que ter paciência aí. Fala assim, amém. Então vamos lá, escudo da fé. Não esqueça, eu vou repetir.
A fé vem pela palavra. Se te pregarem, você está debaixo de maldição, precisa quebrar a maldição e você acreditar nisso, é isso que você vai acreditar. Você vai se ver maldito, tua casa maldita, tua família maldita. Se você acreditar em Gálatas 3:13, Cristo se fez, nos resgatou da maldição da lei, se fez maldição no nosso lugar, é isso que é a fé. Ele me resgatou da maldição, não estou debaixo de maldição, não quebro nenhuma maldição, porque eu não tenho maldição. Olha a diferença da fé. O escudo está formado no teu coração. Continuando. Agora vamos lá, capacete da salvação. Efésios 6, o que vem depois? Preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e... O que é o capacete da salvação? Primeira coisa, o que é ser salvo? A salvação tem duas etapas, presta atenção. Quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, recebo Ele como o único e suficiente Salvador, creio de acordo com as Escrituras, eu passo a ser uma pessoa salva, sou feito pelo poder de Deus, um filho de Deus. E o que é ser salvo? Aí Deus vem e me arranca das mãos do diabo. Ser salvo é isso, alguém que foi liberto das cadeias, das prisões, liberto da condenação eterna, liberto da mão do diabo e por fim vai herdar a vida eterna. Então a primeira etapa, a salvação começa nessa vida. Quando eu creio em Jesus de todo o coração, Ele me arranca do império das trevas, me transporta, me liberta das cadeias, das prisões, de todo o mal, das maldições. Já fez isso, eu sou salvo. Agora eu não sei o que é ser salvo. Por isso que preciso de alguém que me ensine o que aconteceu comigo. Se uma pessoa dessa é salva, que é na igreja da macumba, do feitiço, das coisas ungidas, ele vai ficar escravizado naquilo anos, sem entender que ele é um salvo. Então, quando ele creu em Jesus Cristo, é a coisa mais poderosa, ele é arrancado e libertado. Já é. Agora, o que tem que fazer com esse crente? Vem aqui, eu vou te mostrar o que aconteceu na sua vida. Eu vou trazer a palavra da fé para você. Sabe o que é crer em Jesus Cristo? Aí começa. Por isso que tem que pegar o crente novo, ficar 1 ano, 2 anos com ele ensinando, formar um homem, uma mulher de Deus de verdade. O que falta é ensinar o evangelho para as pessoas. Não é enfiar ela numa campanha de libertação e dar tudo que tem e só ficar nisso 20 anos. É pegar a pessoa e falar, vou mostrar para você o que aconteceu na Bíblia. Vou mostrar a queda do homem, o pecado do mundo, a condenação, o homem estragado, a vida de Jesus Cristo, a encarnação. É um processo de anos para amadurecer um crente para que ele descubra a verdade. Agora, quando o indivíduo sabe o que é ser salvo, a mente dele, a cabeça dele é guardada, é o capacete que protege a mente. Então ele vai descobrir, nossa, eu fui liberto do império das... Quantos anos eu lutei e falei, sai alguma coisa de mim. Eu não sabia que quem entrou em mim era o Espírito Santo, desde quando eu acreditei. Vocês estão entendendo isso ou não? Então uma pessoa que creu nele de todo o coração é salvo. Foi libertada do império das trevas, não está mais debaixo da condenação eterna. Se ela tinha prisões na vida dela, ela foi liberta. Se ele era um macumbeiro, pai de santo que recebia 15 demônios, entenda isso. Se ele crê em Jesus Cristo de todo o coração, Jesus arranca ele, os demônios não podem fazer mais nada com ele. Ele é salvo. Aquele endemoniado gadareno, quando Jesus chegou lá, ele veio ao encontro de Jesus, sim ou não? Se ajoelhou e o adorou, demônio, e disse assim, que temos nós contigo, vieste antes do tempo para nos atormentar? Permita-nos, pedindo licença para Jesus. O que é uma legião? Uns 6.000 que estavam naquele homem. Vieram, depois você lê o texto, o adoraram, porque vieste atormentar-nos antes do tempo, permita-nos que entremos nos porcos. Jesus permitiu, e os 3.000 porcos caíram lá no ribanceiro e morreram. Aquele endemoniado não teve que passar por um processo de libertação, não teve que fazer campanha. Jesus libertou, acabou, meus irmãos, acabou. Acredita nisso? Uma boa parte não acredita.
Jesus falou assim: agora você vai ali na igreja dos nazarenos ali e faz uma campanha até você ser liberto. Não, Jesus libertou, ele queria seguir Jesus, que Jesus disse para ele: volta para casa e anuncie os teus, quão grande coisa Deus fez na sua vida. Quando Jesus liberta, está liberto. Está liberto. Acredita ou não? Está liberto, gente. Não é? Então nós somos salvos. E a salvação não é por obras. Gálatas 2:8. Vai lá, rapidinho. Gálatas não. Efésios, onde nós estamos. Não é por feitos. Essa salvação que me liberta é Jesus que faz, não é por obras. Efésios 2. 8. Diz o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Olha lá. Não de obras para que ninguém se glorie. Então essa salvação que eu estou te pregando, que está na Bíblia, não vem de nós, não é o meu esforço. Não é se eu me humilhei diante de Deus, eu deixei de humilhar. Não é se eu pus a roupa da santidade ou não pus a roupa da santidade. Não é se eu fui na vigília, eu deixei disso, subi no monte. Se eu obedeci, eu deixei de obedecer. Não foi eu que produzi essa salvação. Ela é de graça, não vem de vós, é um dom de Deus. Deus que injetou essa fé salvadora no meu coração e me salvou. Não vem de obras, eu não produzi nada para ser salvo. É um presente de Deus. Por quê? Porque na cruz, Jesus cumpriu isso por mim. Então não é por obras. Imagina aquele indivíduo que você olha... Você é salvo, você já é liberto. Ele olha para você, ele não consegue acreditar. Mas Jesus te libertou do império da serra. Ele olha para você, você vê que ele está anos-luz desse conhecimento. E está 15 anos dentro de uma igreja. Não está? O que Jesus fez na cruz é perfeito, é poderosíssimo, gigantesco. Então esse é o capacete da salvação. O indivíduo que acredita que é salvo, ele pode dizer: eu sou liberto das cadeias, liberto do poder do diabo, liberto das prisões. A graça de Deus me alcançou e eu ando por essa fé. Quero ver alguma coisa que vem te prender. Se você crê assim, guarda a tua mente. Você não é um crente atormentado, duvidoso, inseguro, incerto, indeciso em tudo que você vai fazer. Será que é? Será que não é? Será? Acho que eu vou na caixinha de promessa, pegar promessa ali para ver. Só tem promessa. Você é salvo. Não foi você que alcançou porque você é bonzinho. A graça de Deus te alcançou, o capacete da salvação. E a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? A tua palavra é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A espada não é minha. Está lá a espada do Espírito. Então, o Espírito e palavra andam junto. Ele é o Espírito da verdade, ele é o Espírito da palavra. Presta atenção. Então ele só vai agir na minha vida na medida que eu conheço a palavra. O Espírito Santo não vai fazer uma coisa na tua vida além daquilo que você entende do Evangelho. Ele é o cumpridor da verdade, da palavra. Eu quero ler só um versículo de João 16. Vamos lá, João 16. João 16, 13, ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo de anunciar. Para aí. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele é o Espírito da palavra, ele é a vida da palavra, ele nos guiará a toda a verdade. Então o Espírito Santo, ele não faz nada além do que está escrito. Você tem que entender isso. Se você vê uma pessoa se entortando, mostra onde está escrito. Não está, é coisa da carne. Ah, pastor, o senhor não é muito pentê, não. Eu sou pentê, sim. Pentê da Bíblia. Você entendeu? Sim ou não? Entenda isso.
A pessoa fala assim, Deus faz como Ele quer. Amém, eu concordo. Mas o próprio Deus se submete às Escrituras. E, apesar de Ele ser Deus, Ele não é um transgressor da sua própria palavra. Se Ele diz que é assim que Ele vai fazer. Ele faz como Ele quer. E como Ele quer, Ele já deixou escrito. É assim que eu vou fazer. Ele não inventa outras coisas. Fala assim, eu sou Deus mesmo, então eu vou desobedecer minha própria palavra, vou negar tudo que eu peço para você obedecer, fazer como eu quero, porque eu sou Deus. Ele faz como Ele quer. Como Ele quer é se submeter à própria palavra para fazer direitinho como está escrito. Tudo aquilo que não é escritura, que não está escrito, não é o Espírito Santo. Não vem com canela de fogo, sapato de fogo, aviãozinho. Onde está escrito? Não vem com tocha, com essas coisas. Onde está escrito? Mostra na Bíblia onde está escrito. Não está escrito, não é o Espírito Santo. Isso é coisa do homem e da carne. Coisa do homem, da cabeça deles e da carne. Onde está sapato de fogo, canela de fogo? Não tem um versículo. Mostra no Novo Testamento sapato de fogo, canela de fogo. Não existe. Agora o que é o sapato de fogo? O cara começa a fazer assim, ó. E daí? Quantas pessoas são salvas? Que poder é esse? Ele sai amanhã, não tem nem coragem de falar de Jesus. Canela de fogo para quê? Para ficar com o seu streamlink? Eu já fiz tudo isso. Posso falar que isso é tudo feitiçaria da carne. Feitiçaria da carne. Então o Espírito Santo é um cumpridor do que está escrito. Ele não vai além da Escritura. Em Mateus capítulo 4, só para terminar, o que aconteceu? O diabo veio tentar Jesus e disse assim, você não é filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pães. O que Jesus falou? Jesus tinha todo o poder, toda a autoridade, todos os dons. Ele podia ter levado uma agorada do Rio Jordão, terra santa de Israel. Falou, ó demônio, eu tenho a agorada do Rio Jordão aqui. Não vem não, né? Eu podia ter feito tudo isso. O que ele fez com o diabo? O diabo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca dele. Olha como ele utilizava a espada. Ele sabia que por trás desses versículos de Deuteronômio, Deus era a garantia. A palavra não poderia falhar. Aí o diabo vem com o Salmo 91. Levou ele no pináculo do templo. Lança-te abaixo, porque está escrito, a teus anjos dar ordem a teu respeito para que te guarde. Eles te sentarão na mão para que não tropece nenhuma pedra. O diabo vem com a palavra, mas com uma intenção de distorção. O que Jesus fez? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo levou ele no monte alto, mostrou todas as glórias, as riquezas do reino e disse, se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso que me foi entregue. Que Jesus disse, também está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só Ele prestará culto. Como que Jesus enfrentou o diabo? Com a espada. Só disse assim, está escrito, está escrito, está escrito. E o grande diabo foi derrotado com 3 versículos. Teu entendimento está abrindo. Então, essa é a espada do Espírito. Quanto mais eu entendo o Evangelho, o Espírito vai tendo condições de executar essa arma de ataque na minha vida. Você está entendendo? Então quando o diabo vem com a mentira, eu falo a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai, coitado do diabo, pernas para ele. Você acredita nisso ou não? Agora imagine um crente que entendeu claramente isso que eu expus para você, até mais. Ele está revestido da armadura de Deus, a cobertura é Jesus Cristo. Estou revestido com a couraça da justiça, né? Vou voltar lá para a lei, nós vamos terminar. Passei hoje muito. Ele diz, estáis, pois, firmes, versículo 14, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Na semana que vem nós vamos terminar esse texto, é a última pregação desse texto. Então o indivíduo que conhece essas coisas, que crê que lhe foi revelado, que ele vive pela fé nesses itens do Evangelho, ele é uma pessoa revestida com a palavra, revestida com a armadura de Deus. Ele está forte, ele está corajoso, ele conhece Jesus Cristo. E ele sabe que o diabo foi derrotado. Amém, queridos? Então fique em pé, vou terminar. Não vamos cantar nada, vamos terminar. Põe a mão no teu coração se você quiser. Deus querido, mais uma vez eu apresento a mente e o coração desses meus irmãos.
Eu confio na obra do teu Espírito que abre entendimento. Acredito que cada um recebeu uma medida disso que nós falamos. E que a fé deles cresceu hoje, muito mais do que quando eles chegaram aqui. Assim declaro a bênção sobre todos, Senhor. E que eles venham viver com intensidade essa realidade da palavra de Deus. A bênção está sobre todos, que eles tenham uma semana de paz pela fé em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Não precisa nem aplaudir. Fala para o teu irmão, meu irmão, uma semana de paz, Deus te abençoe. Até domingo.